Ela é palestrante. Ela é cofundadora da ONG Ministério das Escadas, do Café das Marias Oficial e da Uniquebradas. Ela também é criadora do Tina Costa Podcast. Ela também é sócia da Reinvento Oficial. Mas acima de todas essas funções, ela é uma filha amada do Deus Eterno. Eu apresento a vocês uma linda mulher, Tina Costa. Bem. Olá, seja Olá. muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que é meu e seu, o Café com Fé. Você sabe que o Café com Fé se propõe a aquecer a tua fé, porque eu sempre digo em todos os episódios, nunca deixe a fé e o café esfriar. Então eu me comprometo com a história dessa mulher maravilhosa a aquecer a tua fé. E você se compromete em coar o teu café bem quentinho e ouvir a história dessa linda mulher, Tina Costa. Seja muito bem-vinda. Que honra te receber, Tina. Já estou. Muito obrigada. Eu tenho uma amiga, Miriam Marcelina, ela disse que as lindas sempre reconhecem as lindas. Que lindo isso! Então, já gostei disso. Eu sou linda mesmo. Me sinto assim, em várias esferas e vários aspectos. Yeah. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Bom demais, gente. Aí, por onde a gente começa? Então, eu te apresentei com um monte de funções, mas Tina, eu costumo dizer assim, né? Apóstola, pastora, cofundadora, mentora. Cara, você é uma filha amada do Deus Exato. Altíssimo. Essa é a nossa identidade. Esse é o único cargo que eu realmente não abro mão, entendeu? Amém, E não eu quero também. ser jamais demitida dele. Jamais. Jamais. Esse é o que me guia e que, de fato, favorece todas as outras coisas. Amém. Não tem sentido sem isso. E onde começa a história dessa Tina? Ai, eu costumo sempre contar a minha história a partir de uma composteira. Se alguém já viu uma e sabe o que é uma, essa sou eu. Então, todo lixo, toda maldade, tudo que tinha para dar de errado na minha vida, por algum propósito que eu ainda estou aprendendo através de Deus, ele, no seu infinito amor, transformou tudo isso aqui dentro, canalizou, e aí conseguiu gerar adubo, e eu tenho feito jardins desde então. Então, essa é a metáfora que eu uso para minha vida, né? Eu sou uma filha muito amada, de pais que deram o que podiam com o que eles tinham, né? Sou filha de Noêmia, filha de Benedito, sou cria da Zona Leste de São Paulo, muito amada. É nóis. DL, na raça. Nasci ali em Hermelino Matarazzo, divisa com Cumbica, cara. Extremão. Sim. Quebrei todas as estatísticas, sendo uma menina preta e pobre e sendo a primeira a fazer faculdade da família. Tive cargo de gestão, de supervisão com 18 anos. Ganhava um salário muito legal aos 19. Então, já quebrei muitas estatísticas por conta disso. E tive oportunidades riquíssimas que hoje eu tenho compreensão que foi só Jesus. Uau. Que ele foi abrindo, assim, falou assim, ó, vai para aqui, conhece essa pessoa. E aí eu fui construindo minha vida, assim. Mas também tive meus percalços aí. Algumas dores que escreveram a minha história. Mas nenhuma delas me define tão bem como ser filha amada de Deus. Com certeza. Amém. Amém. É isso. Você quer começar a história dessa Tina lá na infância? Nossa, que coisa linda você falar. É lindo e é assustador ao mesmo tempo. Quando você falou composteiro, eu sei muito bem o que é. Eu tenho 3 irmãos que trabalham com jardim e a minha mãe tem um espaço de jardinagem e ela tem uma composteira lá. Exato. E ali tudo que é sobra orgânica é colocado ali. Ou seja, composteira é um nome bonitinho para lixo. Exato. Tudo que você entende que é lixo, mas ainda não acabou. Aquele lixo pode ser transformado. Então, assim, havia muitas sentenças sociais e espirituais em relação à minha vida, né, de que não daria certo, né? Quando eu mesmo olho para minha história e falo, cara, que trampo que você deu para os anjos do Senhor. Eles não ficavam acampados, eles ficavam militando ali, né? Mas eu entendo que havia um propósito. Hoje, quando eu trabalho com crianças, eu trabalho com mulheres, e eu compreendo que era necessário que eu visitasse esse lugar de dor, porque eu não morei nesse lugar.
né? Eu não moro no lugar da dor, eu visitei, eu passei um período, eu entendi o que é dor para hoje ter ferramentas para auxiliar essas pessoas a saírem desse lugar. Porque eu não Uhum. curo, quem cura é Cristo. Uhum. Quem cura são terapias que existem no mundo a favor não só de Deus, mas a favor do homem. Hoje você é Hoje remédio. eu sou remédio, eu sou canal, né? Eu vou favorecendo, eu vou mostrando que há vida, Uhum. apesar de todas as tormentas, há vida. E essa vida é muito boa, gente. Eu não abriria mão de nada, assim. Eu Uhum. não abriria mão nem do que eu passei para ser a pessoa que eu sou hoje e ter os jardins que eu tenho hoje. Amém. E essa é Isso a minha história. começou quando? Então, quando muito pequena, né, eu só tive a compreensão de que eu fui vítima de abuso sexual infantil já na adolescência. Porque eu passei toda a minha infância sendo abusada, mas eu não tinha o conceito. Porque Uhum. essa é a grande questão que acontece com as crianças. Uhum. A gente geralmente acaba sendo violado por alguém muito próximo, e foi meu caso, dentro de casa. Então eu não tinha concepção. A escola foi um fator decisivo. Eu sempre trago isso. Quando eu chego na escola, eu entendo a dinâmica das casas, que era diferente da minha. Uhum. Então eu começo a entender que alguma coisa estava errada, mas ainda não conseguia conectar o que estava errado. E aí, aprendendo sobre biologia, começando ali, né, entendendo sobre ciências, o corpo humano, aí eu entendo que realmente algo está muito errado. Mas o abuso vai de muito tempo antes, eu já fiz vários exercícios terapêuticos, eu não consigo lembrar quando começou, então provavelmente eu tinha 2 ou 3 anos, isso por alguns profissionais que me acompanharam, e ele se encerra aos 14, no dia que eu menstruo. Então, exatamente quem comprou meu primeiro pacote de absorvente foi o autor do abuso. E aí, naquele momento, porque provavelmente com medo de me engravidar. E aí, aos 15 para 16, eu começo a conversar com as meninas ao meu redor. Com 16, eu já estou trabalhando. Com 17, eu começo a pagar terapia, para não enlouquecer. Tina do E aí, com céu. 17, cai a ficha. Eu falo, cara, eu era vítima. Mas até então, eu ainda vivo com o abusador até os 25, na mesma casa, né? Porque ele era meu avô, ele me criava, né? E eu fico ali naquele ambiente com ele e eu glorifico a Deus porque eu tive a oportunidade de perdoá-lo em vida, né? Ele me pediu perdão antes de morrer e eu consegui perdoá-lo e foi libertador para mim, né? E tudo isso a gente sabe que tem outros fatores que vão culminando, né? Porque a violência ela nunca vem sozinha, um abismo nunca vem sozinho, ele chama outro. Então havia violência doméstica no meu lar, havia vícios dentro do meu lar, e tudo isso colaborava para que essa menina, né, eu até falo, essa tininha, ela passava desapercebida, né? Porque eu não dei nenhum sinal, né? As pessoas querem um sinal muito clássico. Uma criança triste, chorona, ressabiada ou agressiva. Você Eu não não era era. nada disso. Eu era falante, comunicativa, brincalhona, eu era do teatro, eu era do Grêmio. Eu estava sempre animada. Eu chamava muita atenção das pessoas. Era minha forma de pedir socorro. Eu Uau. sempre queria alguém, penteia meu cabelo, me arruma, fica comigo, brinca comigo. Era minha forma de falar, não me deixa sozinha. E Nossa, as pessoas não Tina. percebiam isso, né? E quando eu contei, já adulta para minha família, as pessoas ficaram estarrecidas, porque diziam onde eu estava, que eu não via. Eu falava, você estava lá, no mesmo lugar que eu, comendo na mesma mesa, sentado no mesmo lugar. Você fez essa revelação? Fiz por uma recomendação do meu terapeuta na ocasião. Eu já trabalhava há muitos anos com a temática, já falava em palestras, já falava em púlpitos, mas eu não tinha tido uma conversa com a minha família. E aí ele falou: quando que você vai contar? Porque eles não sabem. E aí eu fiz um momento, nossa família tem por hábito fazer culto doméstico, e num desses cultos no final eu contei para as minhas filhas, para os meus sobrinhos, meus irmãos, e foi assustador assim a reação deles, sabe? Dolorido, né? Porque eles viveram num dia o que eu tinha vivido por anos de dor, né? E ao mesmo tempo foi ver neles assim o acolhimento, né? Como eles foram empáticos comigo, me abraçaram, não me julgaram, né? E disseram tudo bem, a gente está aqui para o restante da sua história, né? E eu acredito que dessa forma também justificou alguns dos meus medos, algumas das minhas atitudes de cuidado excessivo, né? Que eles começaram a entender o porquê que eu era meio ressabiada com algumas questões. Mas estamos aí. Eu já entrevistei outras mulheres que passaram por abusos de pessoas muito próximas, Tina. Sim. Tio,
avô, padrasto, e todas elas falaram exatamente o contrário. Eu era muito quieta, muito introspectiva, tinha Muito medo. clássico. Então, você é a primeira que É. eu faço a entrevista que me fala justamente, olha que lindo isso, a terapia, ela é autoconhecimento, né? Total, Porque total. você entendeu que essa coisa de você muito falante era um pedido de Era um socorro. pedido de socorro. E eu não conseguia na escola, eu estava sempre me envolvendo em tudo para não voltar para casa. Então eu queria estudar na biblioteca, eu queria estar no teatro para não voltar para casa, porque a minha casa era meu lugar de tormento. E haviam, como eu expliquei, havia outros cenários. Então tinham pais muito violentos entre si, que se batiam o tempo todo e eu tinha que ficar assistindo aquilo. Meu avô usava isso como argumento, né? Falava para minha mãe, ele era pai da minha mãe, e dizia assim: olha, você não tem condições de ficar com essas crianças, deixa eu levar para minha casa, porque lá eu cuido melhor, lá elas têm paz. E minha mãe achava, provavelmente, que estava me dando para uma pessoa que ia cuidar. E ainda veio outras violências que foram culminando, né? Então, eu até conto isso no meu vídeo, né? Que tá no meu perfil. Meus pais sempre brigaram. Eu fui gerada na violência, né? Todas as gravidezes que minha mãe teve foi embaixo de muita pancada. Minha mãe apanhou 19 anos dentro de um casamento terrível. Então, ela já era resultado de muita violência. E aos 11 anos de idade, numa noite, eu estava em casa com o mais novo, caçula, e minha mãe realmente entrou num surto e ela acabou assassinando meu pai nessa noite. Eu não fui testemunha porque eu fugi segundos antes, né? Eu consegui fugir do espaço. Eu tenho clareza hoje que foi Jesus que me tirou dali, porque eu estava escondida, né? Quem quiser saber os detalhes, vê lá o vídeo, porque é muita informação. Mas eu estava escondida e meu pai ficou me procurando e eu consegui fugir pela janela junto com o bebê. E alguns minutos depois eu recebi a notícia de que minha mãe havia matado meu pai. Então, aquilo que era um abuso que acontecia aos finais de semana, a partir desse fato, passou a ser diário, porque aí meu avô consegue a guarda. E aí ele fala: não, agora realmente você não tem mais condições, você perdeu seu marido, teve todo o processo de ser presa, etc., conseguiu liberdade, mas aí eu passo a morar na casa do meu avô. E aí era todo dia, todos os dias a visita na minha cama. Então, e aí meu exercício começou a ser assim: precisa acabar logo. Para acabar logo, eu tenho que ficar quieta. Então eu ficava quietinha para acabar logo. E com 14 anos, quando eu cheguei nele, falei que eu tinha menstruado, aí ele nunca mais me tocou. E eu morei com ele até os 25. E foi um processo, sem desrespeitá-lo, considerando ele como meu avô, sempre benção avó, aquela coisa toda, né? Sua avó nunca Minha percebeu? avó, eu tenho para comigo, obviamente, como uma mulher, ela percebia, mas ela também estava com suas camadas de violência e ela não tinha força nenhuma para ir contra aquilo, porque era meio impossível ela não perceber que o marido dela se ausentava todas as noites da cama dela. Então havia muitas outras questões também, porque é o abismo, né? Se vai desencadeando doenças mentais, Sim. né? Não tem como você sobreviver a tanta violência. Então, quando você me disse antes da gente começar a gravar que eu sou um milagre, eu sou um milagre. Sim. Que sair de tudo isso, né? E deixar essa história para trás. E eu declarei, essa aqui não pode ser minha história. Cara, minha história não pode ser só isso. O que eu vou contar para meus netos? Perfeito. E aí é quando eu tomo uma atitude e falo, não, vou fazer terapia. Não conhecia Cristo, mas falei, vamos para terapia. E fui reconstruindo, fui mudando a minha forma de me posicionar em casa, etc. Eu só conheço a Cristo aos 25. Que foi quando você deu o grito de liberdade Aos total. 25, cara, eu conheço. Assim que meu avô morreu, eu vou para Cristo por amor. Tive esse privilégio, não fui pela dor, porque as pessoas falam, nossa, com tanto sofrimento, você foi para a igreja. Não! Tava de boa, trabalhando, ganhando meu dinheirinho, namorando, beijando na boca, tava de boa. E um dia alguém me convidou para ir numa igreja fazer um desfile de moda. Foi assim que eu me converti. Uau, Uma prima minha, Tina. estrategicamente, falou: olha, eu tô precisando de meninas magras. Você topa ir lá na igreja para ser modelo? Eu falei: eu não gosto desse negócio de crente, não. Ela falou: não, é só pra você desfilar. Era mentira, era estratégia de evangelismo. Sim. Fui, fiz lá uns ensaios, fiquei olhando de longe. Falei: esse negócio é legal. Tem louvor, tem uma bateria, tem um pessoal que. Acho que eu vou ficando por aqui. E menos de 2 meses depois aceitei a Cristo. E tô há 30 anos. Uau. Então, assim, foi. Pum. E aí, quando eu conheço Jesus, cara. Aí não tem como, né? Ai, Aí Tina. as coisas velhas ficam pra trás mesmo. Sim. Você consegue entender sua identidade. Você consegue entender Sim. que aquela história que escreveram não era sua. Alguém estava com a Uhum. caneta
E aí eu tomei de volta a caneta. Falei, não, pera lá. Tava lápis. Falei, exato. Tava de lápis, se Me apagou. devolve isso aqui. Agora tá a caneta a sua vida, né? Agora, falei, vamos voltar pro autor da minha Aleluia. história? O autor da minha história é outro, Senhor. Yes. Agora é contigo. E aí a coisa mudou. Perfeito. A coisa mudou realmente de uma forma Quando absoluta. você chega para Cristo, você já tinha ressignificado algumas questões em Já. terapia. Já, muito assim. Até as pessoas às vezes falam assim, eu nunca tive questões com autoestima. Nunca. Outra coisa que eu ia te perguntar, Nunca. Tina. Nunca. Porque mulheres que tiveram esse histórico de abuso, geralmente elas Não. contam essa coisa de se autopreservar. Eu não sei se você já assistiu algum episódio daquele programa Quilos Mortais. Sim. É Menina, você já assistiu? De cada Sim. 10 episódios, pelo menos 8, as mulheres, elas tomam essa atitude de comer, engordar, Pra se engordar. esconder, né? Pra se Esconder o esconder. corpo. Pra falar assim, eu Não. quero ficar desinteressante, para os homens não me enxergarem. Não, eu nunca tive problema. Por isso que é importante, até hoje eu trabalho com prevenção do abuso e trabalho com Aham. ressignificação de traumas. É. Então são duas, eu pego a criança aqui, o jovem, o adolescente, e pego a mulher que já sofreu para trabalhar essa ressignificação. E eu sempre falo muito para pais também. Trabalhem a autoestima dos seus filhos. A identidade, fortalece, finca na terra, porque é isso que vai definir. Apesar de eu ter crescido num lar extremamente violento, é inegável que tinha amor. Inegável. Minha mãe me amava muito, meu pai me amava muito. Isso é inegável. E eles me forjaram muito bem na autoestima. Então eu tive uma mãe que zelou muito por mim, que cuidava da minha carinha, do meu cabelo, da minha roupinha. Eu tive um pai que desde pequeno me sentava no colo e falava assim, como você é bonitinha, né, sua pretinha? E ele me pegava no queixo e falava assim, sabia que esse queixinho foi eu que fiz? Por isso que você tem esse furinho no queixo? Sabia que você tem esse narizinho foi eu que fiz? Você é perfeita. E eu cresci com isso. Então, eu sempre me senti, tá? Chegava na escola, o cabelo todo pra cima, as pernas russas. Mas eu me sentia mais bonita. E nunca isso foi removido de mim. Uau, Então eu cresci muito bem. É que óbvio legal que os ouvir traumas estavam ali Sim. por eu ter sido apresentada a sexualidade de uma forma equivocada e violenta. Então, Uhum. quando eu começo a minha vida em relacionamentos, houve travas. O meu corpo estava adormecido. Essa é a questão que eu trabalho até hoje. Eu tenho que trabalhar essa questão. A minha sexualidade não flui de forma natural como da maioria das pessoas. E aí eu trabalhei muitos anos para entender que uma forma que o meu corpo conseguiu sobreviver a tudo foi se desligando. É como uma grande central de energia. Então toda vez que o abusador chegava, ela era desligada. Pum! Eu não sentia sensação nenhuma no meu corpo. E quando precisou ser ligado para eu ter minhas primeiras relações, ele estava desligado. E aí foi um trabalho para entender todo o meu corpo, porque a minha formação de moral foi junto com o abuso. Até Então, neurológica também. então dizia, é errado Sim. sentir, não sinta. E aí eu fui trabalhando isso anos após anos, e até hoje eu ainda tenho que dialogar com o meu corpo. Meu corpo não funciona assim, vamos lá, que legal, você tá com vontade. Não, eu tenho que conversar, eu tenho que preparar, eu tenho que falar pro meu corpo. Você vai ser tocado, tá tudo bem, você quer, é permissivo, tem consentimento, eu tenho que falar com o meu corpo, senão ele não acorda. Então é um trabalho, assim, de muita paciência, mas acima de tudo, de muito amor comigo mesma. Sim. Se eu quero, eu preciso ir atrás. Esse é um dos fardos do abuso. Ele me roubou o primeiro beijo, ele me roubou a inocência, o primeiro amor, e ele me roubou, até hoje, eu ainda tenho que pagar essa fatura. E sou eu que pago. Quem paga é a vítima, nunca o autor, né? Infelizmente. Então esse é um dos problemas que a maioria das vítimas acabam carregando também. Mas eu não, assim, em relação à autoestima, sempre me achei a poderosa. Ninguém me segura. E é mesmo. E depois de você contar essa parte assim tão dolorosa, Tina, mas que eu vejo que você saiu com maestria. Com maestria. Talvez por conta dessas palavras de afirmação Sim. que você falou, você se apoderou dessas palavras de afirmação e falou, peraí, eu sou mais do que isso, Sim. né? Então você foi ressignificando até antes de Jesus entrar. Sim. E uma mulher com tanto dom, com tanto talento, quando eu apresentei a Tina aqui, né? Ela é cofundadora disso, ela é fundadora daquilo, mentora disso, daquilo, e com uma história de vida com tantas dores. Tina, como Deus trabalha nos improváveis? Tem dia que eu nem entendo qual o caminho que aconteceu. Mas eu compreendo
que foi a minha formação, Hum. né? Essa dor toda foi alicerce, né? Para eu conseguir sair desse lugar. Não sair sozinha, obviamente foi Cristo que esteve comigo o tempo Sim. todo, mesmo quando eu não processava, não falava o nome dele, não sabia quem ele era. Mas foi uma mola propulsora Mas para foi. ter quem a mulher que você é hoje. Total. E eu entendo que eu fui caminhando pro social também. Aham. Toda a minha vida é permeada em cuidar do outro, em apoiar o outro nos seus processos. Hum. E aí o primeiro contato foi dentro da escola, fundando o Grêmio. Então o primeiro Grêmio da minha escola foi eu que fundei. Ah. Porque eu sempre tive muita sede de justiça. Hum. E justiça social. É As nóis, pessoas têm que estar no amiga. mesmo, né? Cristo estava na mesa com todo mundo na mesma altura, era tudo dividido, né? Atos 2 e 3, todo mundo tinha tudo. Uhum. Então eu O queria, verdadeiro comunismo. eu queria ir, todo mundo igual. E se Isso. eu não tinha, por que que eu não tinha? O outro tinha mais. E eu começo ali a minha caminhada. Com 18 para 19, eu tenho a experiência de entrar no Instituto Guelé 10 da Mulher Negra. Não sei se vocês conhecem, é uma referência no nosso país, Sueli Carneiro, né? Uma referência também social do nosso país. Eu fui criada aos pés de Sueli Carneiro, fazendo cafuné comigo ali dentro do Guelé 10. Ali eu tenho acesso a todas as questões raciais. E aí eu sou empoderada pela segunda vez. Né? Eu entendo quem eu sou na minha raça, eu entendo a história do meu povo. E isso entra dentro de mim e me blinda contra o racismo. Porque aí não tem como mais ninguém ser racista comigo, porque eu sei quem eu sou, de onde eu vim. E aí acabou. E eu saio dali já com essa fome, né? E pouco tempo depois já me converto, e quando eu me converto, na sequência já chega o Ministério das Escadas. Você estava pronta. Já tava assim, ó, eu fui sendo formada. Jesus, ele veio assim, a cereja do bolo. Sim. Uau. Foi assim, a faculdade celestial, né? Ele me preparou para aquilo. Perfeito. Quando as pessoas começaram a chegar, ora por mim, Peraí. né? Não era só oração. Não era só oração que eu queria dar. Porque eu quero que você conte essa história assim. Por que a Tina tá aqui hoje? Eu quero honrar publicamente, no meio desse episódio, se você me permite, Total. o meu primo Danilo, que tá na Austrália. Dan, eu Sim. te amo. Se hoje essa mulher tá aqui, foi porque você veio de lá da Austrália, falou, Cris, eu tô assistindo o seu podcast, os cortes. Cara, você precisa entrevistar uma amiga minha que trabalhou comigo. Isso há quantos anos atrás, Tina? Cara, o Danilo tá era um com menino. 17 anos. 17 anos. Já faz quase 10 que ele tá na Austrália. Então. E aí o Danilo me apresentou, falou, segue essa mulher, entrevista, leva no seu podcast, entre em contato com ela. E Dan, eu sempre falo aqui de um livro que eu li, que é do Joel Angel, que ele fala, Os Sonegadores da Honra. Então eu tô sempre honrando as pessoas que me conectam a outras situações. Sim. Por quê? Porque eu não quero sonegar essa honra. Então, Danilo, seja abençoada a sua vida de ter me colocado em conexão com essa mulher. Olha quem tá aqui hoje, Danilo. Abençoa. Dan, beijo pra você. Então, o Danilo, numa conversa, assim, ele falou, Cris, por que eu quero que você entrevista a Tina? Porque eu trabalhava numa empresa e a Tina levava um monte de gente pra uma escada e o pessoal pedia pra orar. Que loucura. E aí, Tina, você vai contar essa história e enquanto você conta essa história, eu vou te coar um café. Ai, amo. Porque você falou aquela frase, mulher linda reconhece outra linda, como que uma linda reconhece outra linda. As lindas reconhecem as lindas. E eu sempre falo aqui no podcast que amigas coam café para amigas. Amém. Cara, se você é minha amiga, você tem que coar um café para mim. Então, fechou. Então eu vou te coar um café, nós vamos brindar um café fresquinho, quentinho, porque o café e a fé nunca pode esfriar. Tudo que você tá me contando tá elevando o meu nível de fé. Amém. A minha fé tá sendo aquecida, porque eu vejo o quanto Deus é bom. Por mais que você tenha ressignificado, por mais que você tenha terapizado suas dores, Mas foi ele. quando Jesus entra, ele dá cor pra tua vida, né, Tina? Exato. Então, a minha fé tá sendo elevada num patamar assim, high. Então, que bênção. o café vem pra selar tudo isso e brindar, e eu vou te Quero coar agora. cafezinho. E antes de te coar, eu vou te presentear com a caneca café Gente, com fé. olha que coisa gostosa. Você ganha presente no meio, tá No vendo? meio, Amei. no começo, abre. Essa caneca é linda, ela tem um QR Code, a caneca Café vamos com Fé, que você também pode adquirir aqui clicando no link da minha bio. Gente, E está olha com que cupom esse linda. mês das mulheres, está com Ó. cupom de desconto. É só você acessar o QR Code todos os dias. Nossa, amei. Você é redirecionado em menos de 10 segundos a um Amei. devocional diário. O que é importante? Parar, fazer um pit stop, coar o café Exato. e falar com o teu Tá na criador. minha paleta, hein? Então, Amo. enquanto isso, Obrigada. enquanto eu vou
coar um café para nós vamos brindar esse café fresquinho. Bora lá. E aí, Bom. Grazi, não quer pegar a fumacinha dessa vez? Posso contar? Enquanto você começa, como que começou a história? Pois é, essa loucura. As pessoas sempre perguntam, é um nome que sempre dá história. Que onde a gente vai? Qualquer lugar, repartição pública, igreja, qualquer lugar. Qual o nome? Ministério das Casas. Ministério do quê? Sempre vem essa pergunta Eu na não sequência. entendi também. E aí a gente tem que explicar. Mas tudo bem. Então, primeiro, já pegando o gancho de não sonegar a honra, o ministério não é da Tina, não nasce com a Tina, nasce com 5 mulheres, Daisy Naue, Michelle Esteves, Lid e também a Patrícia Jacob. Então, eu entro na empresa onde eu conheci o Danilo, Sem que é açúcar, né? Sem Açúcar. Tchim-tchim. E a gente faz honra também à empresa, que é um site, é currículo.com.br. Muitas ele pessoas existe conhecem. até hoje? Muitas pessoas conhecem o site, a Currículo, que é a segunda, se não me engano, a maior recrutadora online do país, inovadora na época. Eu entro para trabalhar lá como gerente financeira e administrativa. Esse era meu cargo. Ai, gostoso. Totalmente inóspito a minha entrada. Tava tudo desfavorável. Eu ia trabalhar longe de casa, eu ia ganhar menos do que eu já ganhava. O ambiente estava muito desorganizado financeiramente. Estava tudo contra. Eu não tinha por que ficar. Eu tinha outras propostas. Mas sentada na recepção para a entrevista, Deus falou, fica. E eu tava naquele fervo, né? Cheia de amor, cheia de amor. E eu falei, Deus, mas como assim? Fica. E aí eu entro para trabalhar no dia 24 de dezembro de 2003. Até a data. E eu falei, gente, vou começar a trabalhar no Natal. E aí ele pediu, por favor, fica, porque eu realmente preciso de você. E eu fui trabalhar no dia 24. E eu fiz a proposta para ficar 3 meses na empresa até conseguirem uma outra pessoa. Fiquei 6 anos. Foram 6 anos 6 lá? 6 anos fiquei lá. E quando eu chego... Dá um gole no seu café quente. Cafezinho bom, viu, gente? Não é cafezinho ruim, não. Cafezinho bom. E aí, quando eu chego, o ambiente espiritual era tenso, né? Havia algumas mágoas, né? Algumas pessoas, então era tenso. Mas assim que eu cheguei, eu falei, Deus, o que o senhor quer aqui comigo? E Deus não falava, ele só falava, fica. E aí, estrategicamente, né? A gente não é bobo, nós é crente, mas nós é esperto. Falei, Deus, se é pra eu ficar aqui sozinha, eu não quero ficar. Então manda teu povo. Se tem um propósito aqui, eu não vou fazer sozinha. E aí a pessoa do RH saiu e eu assumi o RH. E aí eu comecei a fazer recrutamento e seleção. Eu sei que não pode, tá, gente? Mas eu perguntava assim, você processa alguma fé? Assim, durante a entrevista. Aí às vezes a pessoa falava, não, tô procurando. Eu falava, tá bom. Ia deixando os currículos ali. Ia chamando a galera. Mas de uma forma muito orgânica, foram chegando pessoas que não tinham religião, mas reconheciam Deus. E entendiam quem era Deus e os paranauê de Jesus. Basta. E aí eu falava, pra mim tá bom. E a minha sala, por ser do financeiro, era a única que geralmente era isolada, fechada, tinha vidro. A gente sempre tava fechadinho por uma segurança. Também se tornava um lugar de quê? De desabafo. Sim. Porque às vezes alguém batia na porta e falava assim, posso ficar aqui um minutinho? Eu falava, pode. Geralmente só tinha eu mais 3 pessoas. Senta aqui. A pessoa sentava. Se ela tava chorando, magoada, eu virava e falava, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Já era meu chamado. Eu já tava vivendo aquilo. Já era da intercessão. Eu tava sempre orando por alguém. Quer alguma coisa? Aí a pessoa fala, tô com problema em casa, marido, filho. E aí eu, né, ficava ali naquela situação assim, posso orar? Pode, porque às vezes você tem que oferecer, a pessoa não quer. Posso orar? Pode. E eu orava ali baixinho, rapidinho, ou se não levava para orar em casa, não tinha problema. Mas eu fui roubada de uma memória para que o orgulho não chegasse em mim, até hoje. Algum dia, que eu não sei que dia, como, alguém bateu na minha porta e falou, Tina, a gente precisa orar por uma pessoa. E precisa ser rápido. Ela tá precisando agora. Eu falava, gente, não posso orar aqui no meio do expediente. Dá para esperar até a hora do almoço? Dá. Tá, e onde que a gente vai orar? A gente não pode orar aqui dentro, né? Não é que havia uma proibição, mas havia algumas restrições no ambiente de trabalho. Inclusive eu, que era responsável pelo regimento interno, né? Sim. E aí alguém falou, olha, tem as escadas de incêndio. Que a gente tava no 15º andar, se não tiver enganado. 15º andar.
tem as escadas de incêndio, lá é território neutro. Território neutro. Podemos orar lá. Falei, então vamos. E a gente foi para essa escada de incêndio. Eu não lembro quem foi, por quem que a gente orou, nem nada. Não consigo, roubou essa memória. E a gente foi para aquela escada e orou. Passou alguns dias, alguém falou assim, é legal esse negócio, vamos orar de novo? Vamos. E aí já tava ali Michele, Deise, as meninas, vamos orar? Vamos. Ai, tô com uma situação, vamos orar? Vamos. E aí a gente foi para um outro andar, uma época, não deu certo, a gente voltou para a escada, porque era um andar que tava vazio, né? A gente ia lá de vez em quando. Não, vamos ficar na escada. O negócio tinha que ser na escada, Tinha que ser na escada. E literalmente, gente, eram assim, imagina assim, uns pisos no chão, assim, sei lá, com folga, cabia umas 4, 5 pessoas. Naquele espaço, às vezes, tinha 12. A gente tudo apertadinho, assim, e ficava um do lado do outro, e orava rapidinho, assim, para voltar pro almoço. Daqui a pouco alguém falou, e se a gente trouxesse um violão? Aí alguém trouxe um violão, tocava baixinho. Nem sei a nota que é, mas tinha que tocar numa nota baixinha. E se a gente fizesse um estudo? Um capítulo da Bíblia? Ah, pode ser. Aí a gente lê em casa e aqui na hora do almoço a gente debate. Tá bom. E aí Tina começou. virou uma igreja. Era minúsculo, assim. Só que a gente não tinha essa concepção. Não tinha. Em nenhum momento, assim, não tinha nome, não Nem tinha... pretensão. Era só assim, a gente quer ficar junto. Era uma fome, uma necessidade, um amor de ficar junto. A gente queria falar de Jesus, a gente queria compartilhar o pão. Que E era delícia. muito interessante que cada uma de nós era de uma igreja. Então, assim, a que aprendia na Batista, aí vinha outra da Assembleia, na minha igreja faz assim. Então, era muito interessante, porque às vezes a gente acabava a oração, uma batia a palma, a outra não. Ô, Tina, tinha do coque, a do véu, a do fogo. Tinha da prancha, da bola de neve, tinha de tudo. Que delícia! Essa é a igreja de Cristo. E funcionava. Essa é a igreja de Cristo. Pra gente, estava tudo lindo. E aí, houve um movimento dentro da empresa, que Deus falou, agora eu vou mostrar para vocês porque vocês estão juntos. E eu lembro exatamente o momento que aconteceu. Eu tava voltando do almoço, desculpa até essa história ficar comprida, tá, gente? Tava voltando do almoço junto com as meninas, todo mundo, a gente parou assim perto do banheiro para escovar o dente e tal. E aí Deus falou, olha para cima. E eu olhei assim, quando eu olhei, o teto sumiu, abriu assim espiritualmente. Pá! E eu conseguia ver o céu. E aí eu tive uma visão clara do céu. E aí a voz do Senhor falou na hora. Tá vendo esse momento? Lembra desse momento. Você não pode esquecer desse momento nunca na sua vida. Eu olho para vocês 5 na terra. Vocês são como pedras de ouro puro. Mas precisa ser lapidado. Vai doer. Mas eu vou transformar vocês no ministério. Meu. E aí foi naquela hora, assim, eu olhei. Aí fechou assim, pum! E foi tão rápido que aí eu virei pro lado e falei, meninas, vocês viram isso? Aí elas, não, o quê? E aí eu compartilhei, eu falei, gente, nós somos um ministério. Só que assim, na minha cabeça, eu achava que era muito orgulho da minha parte. Ah, somos um ministério. Como assim? Eu era muito religiosa nessa ocasião. Muito. Ovelhinha de cercado, meu pastor, minha igreja. Eu faço parte da igreja da Comunidade Unida até hoje. E aí eu falava, não posso. Como assim? Abrir igreja, abrir ministério. E passou um tempinho, Deus falou, eu uni vocês aqui para que vocês alcancem uma alma. Uau. É uma alma que eu tenho um propósito. E a gente fez todo um movimento em volta dessa alma. Oramos, jejuamos, entregamos o que Deus mandou entregar. E nessa ocasião, a gente resolveu gravar alguns louvores num CD. Na época que se gravava CD ainda virgem, a gente gravou alguns louvores. Na hora de entregar esse presente, a Michele, que estava sentada, falou assim, o que eu coloco aqui? De quem para quem? E aí alguém riu e outra pessoa falou, coloca aí, Ministério das Escadas. Gente. E ela escreveu. Eu tenho esse CD até hoje, assim. Ela falou, tá bom, Ministério das Escadas. Ali nasceu o ministério. Literalmente nesse formato. Tudo muito orgânico, muito natural. Não muito tempo depois, a gente começou a ver que tinha uma necessidade da gente orar por outras questões dentro da empresa. Da empresa, a gente migrou para orar nas nossas casas. Das nossas casas, convites para outras casas. Gente. Das casas, a gente foi para orfanato, abrigo, casa de recuperação. Quando a gente viu, piscamos e passou 21 anos. Meu Deus. 21 anos que nós atuamos. Nós somos um ministério que coloca fé em movimento. E a nossa premissa é levar o amor de Deus, não a religião, e não o discurso. A gente leva em ações. Então, todas as nossas ações estão levando o evangelho de Cristo. Seja doando, seja fazendo atividade cultural, não importa o que a gente estiver fazendo, Cristo estará conosco.
E a gente já Tina, que trabalhou. coisa mais Ó, linda. a última contagem que a gente fez foi em torno de 135 mil pessoas que já foram alcançadas por ações do Ministério, diretas ou Uau. indiretamente. E a gente sabe que a conta é maior, mas a gente Um ficou nesse negócio número. que começou na escada de incêndio de um prédio, de um Literalmente. trabalho, que começou orgânico, e vocês estão no mesmo formato, as 5 pessoas? Mudou algumas coisas. As Ah, meninas foram buscando também outras direções, resolveram também seguir, porque também Deus falou que haveria um tempo para cada uma de sim. nós. Hoje, da formação original, né, que a Hum, gente chama, ainda no ministério, estou eu e a Lidiane, e as outras meninas são apoiadoras, ah. né? Mas a gente sabe que essa conexão foi feita no céu. Eu até brincava Meu com elas, que eu dizia Deus assim: do olha, eu não céu. seria amiga delas de maneira nenhuma no mundo, no contexto do mundo. Porque nós somos de gerações diferentes, de aspecto Idade. social, nada. A gente não tem nada em comum, só Cristo. Meu Não temos Deus, nada em comum. Tina. A gente só foi parar naquele lugar, na mesma ocasião, para se conhecer e fazer o que tinha que ser feito. E o Danilo só lembra porque o movimento tomou uma proporção dentro da empresa que às vezes eles iam pedir coisas do tipo, ó, dá para vocês orarem aí, porque vai ter um contrato grande aí para assinar e a gente precisa que dê certo. Esse Deus aí de vocês faz a coisa acontecer. Aí a gente Meu corria para orar. Deus, Tina. Vocês se tornaram uma referência. Referência, assim, natural. Aí, você quer mais ainda? Hum, Isso se espalhou pela Berrini, que era a Avenida Luiz Carlos Berrini. E uau. aí um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava no outro prédio e falou, é aí que o pessoal ora na escada? Eu, é. A gente pode ir? Pode. Aí vinha gente de outros prédios orar com a gente. De repente, começou a ter um movimento em outra empresa, embaixo de uma árvore. Meu Deus, Tina, coisa Era assim. linda. Quando eu saí da currículo, ainda ficou gente orando na escada. E eu acho que ainda ficou alguns anos lá orando na escada. Então, ainda ficou um movimento lá e a gente já fazendo ação para fora. E até hoje a gente encontra com pessoas, pessoas lembram. Hoje de manhã eu estava escrevendo um texto e lembrando de pessoas que passaram há 10 anos, assim. Que coisa mais Então, tamo linda, aí. gente. Que movimento. É um degrauzinho de cada vez. A gente sobe degrau para chegar perto de Cristo, mas é importante descer para buscar quem ainda não entendeu quem é ele. É isso que a gente faz. A gente volta e Perfeito. fala para a pessoa: olha, tem um lugar já garantido para você. Ele já conquistou. Ele te ama. Ah, mas eu não posso, eu não sou. Vem com a gente. Vem que você vai conhecer esse Deus. Se ele salvou a mim, se ele me achou lá naquela casa lá perdida, ele vai salvar você. Então, esse é o nosso movimento. Não importa o lugar, não importa a situação, é favela, cada lugar que a gente já entrou que vocês nem imaginam. E como que a gente entra? Hum, Porque nós somos várias igrejas juntas, não é uma igreja. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas se você for de tal igreja aqui, não. Não, a igreja que você quiser, qual que você quer? Ah, mas vocês não vão querer que eu vá para igreja nenhuma. Meu amigo, eu vim aqui para orar por você. Se você quiser ir para a igreja, aí é o seu caminho. Eu posso te indicar algumas aqui na região. É assim que a gente faz, a gente mapeia, a gente pergunta para os pastores locais, ó, fui numa casa tal rua. A gente já fez o caminho, orou e entregou. Agora dá para você continuar? O seu caminho é ser pastor, o meu é ser evangelista. Eu fui lá e já fiz meu trabalho. Tina, que coisa linda. E você falou, é exatamente isso. É a verdadeira igreja de Cristo, a igreja de Atos. Eles se reuniam nas casas. Não Só. tem placa. Não, nunca. Eu vivo uma angústia em relação às placas há muitos anos. Sim, eu E também. muito, me incomoda algumas Aham. situações, enfim. E por também ser uma pessoa da área de exatas, de finanças, eu sei o custo estrutural de se manter uma organização. E eu sei que muitas não justificam, porque não tem nem membro para justificar o tamanho da estrutura dela. Mas, enfim, eu tive a necessidade pessoal uma vez de precisar de algumas igrejas de bater nas portas delas e elas se negarem a me atender por conta de placa. Ah, nós não somos da mesma placa, então eu não posso. E aí eu olhava aquilo e falava, gente, como assim? Se Cristo atendeu a mulher no poço de Samaria, Cristo acolheu Maria, e ele, aí você não pode. Nós somos da mesma fé, nós estamos declarando o mesmo Jesus, mas você tem uma placa, eu tenho outra. Então, o ministério não vive de placa, nunca Por isso viveu. que tem tanto sucesso. E vocês têm CNPJ, tudo, Temos. existe enquanto organização. Em 2014, então a gente nasce em 2004, Aham, 2005 ali, né, no comecinho. Em 2014, a gente vê a necessidade de se consolidar como ONG, sim, porque havia essa coisa de transitar doações. E aí a gente é tá, procurado por algumas organizações mais, né, empresas que precisavam de nota, etc. E aí a gente sim. falou, tá bom, vamos nos constituir como uma ONG.
Então, desde lá nós temos o CNPJ, temos parceiros. Ainda, eu me sinto um bebê ainda, sabia? Às vezes eu olho assim pra trás e falo, tem tanta coisa pra aprender ainda. E 21 anos se Mas passaram. toda hora a gente tá aprendendo Os uma coisa números, nova. você que é dos números, mais de 135 mil Mais de pessoas 135 impactadas. Gente, impactadas. vamos fazer uma paradinha aqui, É. né? Olha só. Nos bastidores, nós estávamos conversando sobre isso, né, Tina? Que a Igreja de Cristo, você que está nos assistindo, eu não sei se você faz parte de alguma igreja, de alguma organização não governamental, filantrópica, enfim. Mas a gente estava falando especificamente do povo de Deus, né? Dos cristãos, que somos 67 milhões professos. Acredito que sim. 67 milhões de professos cristãos. Eu faço uma conta também basiquinha, né? Se somos 220 milhões de brasileiros e 67 milhões de professos cristãos, tem alguma coisa errada. Porque se eu pegar 3, se você pegar 3, ele pegar 3, e a gente falar de Cristo, ganhamos o Brasil para Jesus. Exato. Por que isso não está acontecendo? Como que uma pessoa dentro de uma empresa, despretensiosamente, é solicitada ali para uma oração, e de uma oração que faz a outra, que junta com a outra, de placas diferentes, não importa, que vão para debaixo de uma escada, tocar um violão baixinho e orar pelo outro. 21 anos depois, eles são constituídos ainda na mesma formação, alcançando vidas. Ela acabou de falar que não importa se é na favela, se é numa importa. escola, onde seja. Por que isso acontece? É porque Deus ama mais a Tina? Ai, deixa eu escolher ali no meio do povo a Tina. Não. Deus não tem filhos preferidos, né? Deus não faz acepção de mulheres, de pessoas. Por que hoje esse ministério é tão promissor? Por que foi tão promissor e continua sendo? Porque alguém teve coragem de abrir a boca e orar para uma outra pessoa. O simples. O simples, básico. Ô, Tina, a gente precisa voltar pro ordinário, Exato. pro café com leite, pão com manteiga. Isso. Não precisa ter requeijão, não precisa ter champanhe, não precisa Nada. ter... Você quer ver uma coisa que tá me agoniando, que até me arrepia? Ai, o culto rosa das mulheres. Aí um monte de flor, todo mundo da mesma paleta, isso me irrita. Não dá, gente, não dá. Isso me irrita porque... Volta pro simples, volta pro básico. Você já leu Liturgia do Ordinário? Volta pro básico. Esse livro me quebrou, porque é o básico. É o básico. É o básico. Orar por alguém. Eu já fui procurada na academia. Um amigo meu falando de dores. Ele vai assistir esse episódio, ele vai saber que é dele que eu tô falando. E ele fez cirurgia, enfim, tava com dores. Falou, ai, Cris, ora por mim, que amanhã eu vou passar por um procedimento doído, eu vou ter que operar. Cara, ali no aparelho. Ele imaginou que eu fosse, tá bom, vou orar por você. Sabe o crente 6 horas? Aí 6 horas por mim. 6 horas aí por mim. Ele achou que eu fosse ir pra casa orar por ele. Eu falei, senta aí. Ele, não, aqui, senta. Impus as mãos sobre ele e orei na academia. É a ousadia do espírito. É a ousadia do espírito. Né? E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, Exato. e sim de ousadia. De ousadia. E não é uma ousadia de orgulho, Não, ou insana, não. ou irresponsável. E nem de holofote. Isso. É uma ousadia na confiança de que Cristo já nos deu tudo. Ele já nos deu todos os recursos. Já capacitou, habilitou, deu Bíblia, deu contexto, deu voz, já deu talento, já deu dom. Cara, ele deu o Espírito Santo. Já deu tudo. Uhum. E aí ele só fala pra gente fazer o quê? Ide. Perfeito. Ide fazer discípulos. Vai em todo lugar de Samaria, confins na terra, vai e prega meu nome. Só isso. Eu costumo dizer, Tina, que assim, tem 2 placas como essa aqui, ó, que fica brilhando 3D. Quando você tá do lado de fora de um templo, é o ID. Quando você tá do lado de fora, com a vida perdida, tem uma placa em 3D piscando para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde, vinde. Você vai, e não só no templo parede. Sim. No templo, que eu digo na igreja, pessoas reunidas, que é como o ministério das escadas. Ali então vinde. Vinde vocês que precisam de oração. Vinde vocês que estão cansados, sobrecarregados. Essa placa, ela brilha 3D para você que está nos assistindo hoje. Vinde a mim. Isso é o que Jesus está falando para você hoje. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Quando você vem,
que você é acolhido, que oraram por você, que você é recebido em amor. Gente, não existe instituição na face da terra que acolhe melhor o quebrado, o drogado, a prostituta, o homossexual. Não existe. Não existe. Não existe nenhuma instituição que acolhe, que recebe sem julgamento. Se você foi maltratado em algum lugar, e eu tô falando aqui, erraram com você, mas a instituição igreja, ela acolhe, ela Foi abraça. feito pra isso. Agora tem uma outra placa 3D, Aí é. que brilha, só que ela brilha do lado de dentro. Ide. Exato. Então tem o vinde, mas meu irmão, quando você chegou, foi acolhido, recebeu Jesus, ouviu das bênçãos do céu e você recebeu tudo isso, olha para cima que tem outra placa. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Exato. Um Então, movimento natural, né? isso, você que está sobrecarregado, tem um vinde, mas você que já está na igreja, como eu digo, velho de igreja, Ah, não. Ele, gordo de igreja, ele só comendo e vai cair da cadeira. como que fala? É sobrepeso de tanta pregação, de tanto culto, Sim. e pega culto do YouTube, e vai na igreja, e vai terça da bênção, quarta da libertação. Cara, você tá obeso de informação. Ide, meu irmão, ide, vaza. Vaza, a igreja não é pra você ficar lá dentro esquentando a bunda na Com os cadeira. recursos que você tem, com o que tiver ao seu Isso. alcance. Você não precisa de Isso. muitas coisas. Perfeito. Eu não vou. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas como é que começa? Começando. É literal, é É começando. isso. O que você tem? Você sabe orar o Pai Nosso? É isso que você aprendeu? É isso aí. Vai no Pai Nosso. Você sabe o Salmo 23, só o primeiro versículo? Vai nesse. Uhum. Vai. Não sabe nada? Jesus te ama. Deixa eu. É igual no metrô. Eu sempre sento no metrô e falo, ai, tem alguém que precisa ouvir. Hoje sentou uma senhorinha do meu lado. Tava um frio, eu vim gravar de metrô. E aí um gelo, né? E ela toda. Aí eu já virei. Ai, tá um frio, né? Ai, que Pronto. ar-condicionado frio, Já né? puxa a conversa. Ela mas você vê esse verão e não sei o que. Aí ela começando a falar, não tem sol, né? Eu falei, ai, mas Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Falei de Deus. Às vezes é isso, a pessoa só precisa do seu sorriso. Isso. Sabe, do seu cuidado. Eu lembro que no começo, quando a gente ia nos lares, às vezes a gente só ia para tomar um café. Uhum. Às vezes a pessoa chegava em mim e falava assim, olha, ou nas meninas, falava assim, ai, tem uma vizinha lá que tá em depressão. Vocês vão lá orar? Eu falava, não, a gente vai tomar um café. E aí a gente levava bolo, levava pão, você chegava fazendo aquela Isso. farra na casa da pessoa. Isso. Colocava, posso fazer o café? Para a pessoa às vezes não estava animada. Posso lá usar sua cozinha? Pode. Já ia fazendo café, puxando conversa, sentava, botava mesa. Ah, então para comer vamos orar, tudo bem? Ah, tudo bem. Tá A gente aí. já orava. Aí daqui a pouco a pessoa já estava chorando, já falando, contando uma história, a gente já pegava ali, posso orar por essa situação também? Posso. Era só tomar um café. Como outras casas, a pessoa não tinha condições de limpar a sua própria casa. Olha, E a chegar gente e lavar falava uma assim, louça. a gente pode limpar? Tudo bem? Não vai te ofender? Não, amada, tô precisando, faz dia, tô com dor, não sei o quê. A gente já fazia faxina, já limpava, já dava banho no menino, já trocava a fralda, já fazia tudo. Isso pra mim é a igreja de Cristo. Uau, Tina, Pra mim a igreja é eu essa. creio nessa É igreja. essa a igreja. Eu creio nessa igreja. Sabe qual igreja que eu creio? Nessa que nós estamos essa. falando aqui. É assim, ó, que você usa o microfone para fazer um podcast, mas que Sim. você também pega uma vassoura e vai limpar a casa de alguém. Agora, cargo específico dentro da igreja. Ah, eu preciso estudar para pregar a palavra de Deus? Você precisa se alimentar. Porque Perfeito. saco vazio não para em pé. Sim. Então você tem que comer a palavra, tem que ler, tem que Sim. entender dentro daquilo que o Espírito te der discernimento e já vai compartilhando, porque tem que compartilhar, senão seu cesto não multiplica. Isso. Seu cesto não vai ter no final lá um monte para você distribuir. Se você só Uhum. comeu o pão e não fez nada com aquele pão. Jesus deu graças, botou, multiplicou. Você tem que fazer a mesma coisa, dar graças pela palavra, come o que te mantém, mas multiplica esse alimento. E Isso. não é muito pelo falar, Uhum. é pelo agir. É, nós somos a Bíblia. Exato. As pessoas vão nos ler, né? Nós somos a Bíblia que a gente fala que lê, Exato. né? As pessoas vão primeiro ler o meu comportamento. Exato. Deixa eu ver como que ela reage. E aí é o ponto, né? né? Se eu tiver oscilação no meu caráter, o tempo todo eu tô fazendo uma coisa, tô falando uma coisa, fazendo outra, É. isso vai refletir também. Porque em Deus não há variação. É um dos meus medos, Tina. Eu participei de um podcast também, a pessoa me perguntou, você tem algum medo? A gente tem medo, né, Sim. dos filhos morrentes da gente. Medo de É. mãe. Toda mãe tem medo de perder um filho. Sim. Isso é medo humano, Sim. né? Mas um medo que eu tenho é justamente isso, é não ser coerente. É estar lá compartilhando devocional no meu Instagram
Fazendo outra coisa nos E bastidores. eu sou uma mau caráter, Então. sabe? Que eu não pago as pessoas. Mas o Ou temor nos livra disso. sim. Então a incoerência tem que ser um medo de todo cristão. E eu acho que eu vi muito disso na Não nossa quero ser história. incoerente. Não, nem combina com a gente. E eu vi muito disso, porque em 21 anos de atuação, a gente ficou no holofote muito tempo. Então Perfeito. tem pessoas que Tá na seguem a gente. vitrine. E aí eu escuto muito das pessoas, nossa, às vezes teve gente, por exemplo, nós somos um ministério itinerante e rotativo. Então tem hora que nós temos um conselho, que é o conselho diretor, que está no estatuto, etc. E temos os voluntários. Esse conselho, ele é vivo. De tempo em tempo chega alguém, vai embora alguém. Mas tem pessoas que foram e voltaram em 10 anos com pausa. E aí a pessoa volta e fala, cara, Não mudou a essência. Amanda Cruz, que hoje é o meu braço direito ali no ministério, ela sempre fala uma coisa, o ministério para mim é tipo ir para casa de vó. Sabe? É quentinho, tem cheiro de bolo assando, café. Ela fala, aqui a gente sabe que você pode baixar as armas e falar, cara, cheguei em casa. Delícia. Então, as pessoas sabem que podem voltar. E eu sempre escuto isso de todo mundo. Nossa, como é bom andar com vocês. Nossa, vocês são um povo diferente. Na igreja, posso ir? Pode. Porque não perdeu a essência. Pode vir, né, pode vir. Tina? Não perdeu a essência. Pastores ligam pra gente. Ah, posso andar um tempo com vocês? Pode vir. Pode vir na minha igreja? Vamos. A gente nunca vai dizer não se Deus mandou a gente ir. Porque esse é o caminho, esse é o movimento pra gente. E quem está nos assistindo, Tina, que quer oração em casa, ou na empresa, ou na Só escola, entrar em contato. Fala para essas câmeras. Pode entrar em contato com a gente. A gente tem perfil no Instagram, Ministério das Escadas, não tem como errar, não vai ter outro. Posso te garantir. Aqui, tá, Pedro? Inclusive, coloca Ministério o link. das Escadas no Instagram. Também tem, lá já vai ter o nosso telefone, tem o WhatsApp, eu não vou lembrar agora de cor, acho que eu vou lembrar, 93-712-6872. Mas a gente acho que é isso. coloca, Mas na coloca edição. aí. Também pode entrar nas minhas redes sociais, também me chamar, que eu também marco. A gente vai. Se Deus falar, ó, vai, nós vamos estar lá na sua casa. Só que precisa ter bolo, ter um cafezinho. Se não tiver, nós leva também. Que delícia. Mas a gente vai. Esse é o nosso chamado, levar o amor de Deus. Não Que tem como. coisa linda. E lá é o nosso... Tanto que a gente, com o passar dos anos, a gente precisa tomar esse cuidado. Quando você se transforma em uma organização social, você tem que tomar muito cuidado para não perder a essência do evangelho. E a gente brigou muito para manter essa essência. Porque, como toda organização, nós passamos por mentores, por aceleração social, Sim. passamos por avaliação de coaching. E muitas vezes nós éramos questionados nesse ponto. Perde a essência. Ministério das Escadas, esse nome não é comercial. Não é marketing. Não é a sua... como que eles falam? Os coachings. Não é a sua persona. Não é persona. Vamos mudar? Aí eu falava, então, se Deus deu o nome, não sou eu que vou mudar. Gente, eu tô com ranço dessas coisas de coaching. Nunca mudamos o nosso nome. Mas havia alguns movimentos que tentavam mudar para a gente se adaptar às coisas do mundo contemporâneas. E a gente sempre deu um jeitinho de adaptar, eu sempre deu inteligência para atender o que as pessoas queriam, mas sem perder a nossa essência. Então, a gente não perdeu. Sim. E hoje a gente tem muito claro nosso público-alvo, nossas personas. Nós somos um ministério de lar, a gente faz oração no lar. E hoje nós temos uma plataforma de projetos sociais. E aí dentro do ministério. Então a gente consegue atuar em projetos sociais que já são independentes, assim, no sentido, tem seu próprio nome, sua própria rede social, sua própria identidade visual. Então nós temos 2 carros-chefes hoje. O projeto Café das Marias, que trabalha a prevenção da violência contra mulheres e meninas. Dentro do Ministério das Escadas. Dentro do Ministério das Escadas. O Café das Marias Café das Marias dentro. é do Ministério. É um braço. É um braço. E nós temos o projeto ARA, que trabalha desenvolvimento comunitário com foco em crianças em comunidades carentes. Esses 2 projetos acontecem de forma totalmente independente do Ministério, tem seu próprio orçamento, seus voluntários, mas eles têm algo em comum conosco, obviamente. Sim. São todos baseados em princípios cristãos. Eles se reportam a vocês. Sim, e eles são baseados em princípios cristãos. Então, se você pegar o Café das Marias, por exemplo, se você olhar o nosso Instagram todinho, você nunca vai ver algo incoerente. Não vai ter palavrão, não vai ter chamando o autor da agressão de humilhante, vagabundo. Isso não vai ter, porque a nossa linguagem tem que ser condizente ao nosso comportamento. Perfeito. Não pode ter variação. E o ARA, a mesma coisa. Eu não vou para uma comunidade e vou gritar com uma criança. Vou falar alguma coisa que vai machucá-la. Então, todos os nossos projetos, eles trabalham os princípios cristãos na prática. Às vezes a pessoa sente a diferença e no processo ela identifica. Aí ela fala, vocês são cristãos? Sim, somos cristãos.
E aí vai dando esses match, vai bem acompanhando a gente. Só no Café das Marias a gente tem em torno de 50 mil seguidoras, né? Então é um trabalho lindo também que a gente tem feito, trabalhando na questão da violência e trazendo não só para a mulher ferramentas para ela sair de uma relação abusiva ou não entrar, como também ferramentas para o autor. Porque se a gente prega o evangelho e ama todo mundo, a gente precisa amar todo mundo, verdadeiramente na prática. Eu tenho que amar esse autor também, entender que ele também é vítima nesse processo todo. Então são trabalhos assim que a gente carrega com muito carinho. Que lindo. Não é fácil, é bastante luta espiritual, financeira, organizacional, porque todo esse universo que eu tô trazendo para vocês, ele é todo social. A gente busca recursos para mantê-lo. E a gente tem que trabalhar para manter as nossas contas. Sim. Então, assim, é ralação, mas é aquela ralação deliciosa de Paulo, sabe? Vendo meu tapetinho para fazer a obra. Sim. E tá tudo bem. E foi o que a gente estava falando nos bastidores, né, Tina? Andar com Cristo. Hoje é tão pregado o evangelho. Ah, vem receber a vitória, vem receber o seu o quê? É mais vitória ou mais renúncia? Mais renúncia. Eu ando com Cristo há quase 24 anos. Vitória é todo dia que a gente acorda, que a gente já é. Ele, né? A vitória é ele. É ele. Como que Paulo fala, que a gente fala nos bastidores. Exatamente. Ele é lucro. Viver com Cristo, Viver com Cristo já é o lucro. Já é lucro. Agora, a vida com Jesus, ela é muito mais de renúncia. Do que de, agora eu recebi isso, ganhei aquilo. Vitória do não sei o que, gente. Não. É muito mais renúncia. Só que é uma renúncia que lá na frente a conta fecha. Fecha. Né? Eu gosto muito de uma palavra na Bíblia, que é acrisolar. Deus usa essa palavra em alguns textos do Velho Testamento, que é a purificação de prata. E eu entendo que o processo do cristão a vida inteira é ser acrisolado. Porque diz que você tira as pequenas impurezas. Então, você acha que a prata tá boa, ela ainda vai para outro processo para tirar as pequenas impurezas. E para mim é isso. Todo dia eu acho que eu tô bem. Eu até brinco assim. Quando eu acho que eu tô bem espiritualmente, eu falo, nossa, deve ter uns piolinhos aqui. Quê? É cirurgia de peito aberto. Pode vir que Deus ainda tem mais alguma coisa para trabalhar. Sempre vai ter alguma coisa. Enquanto ele não voltar, eu tô correndo a corrida ainda. Ainda não acabou, então não posso parar. Eu não cheguei no bom vitória, combate. Não cheguei. E quero viver muito, quero trabalhar, tem promessa. E trabalho todo dia com alegria. As pessoas ficam impressionadas, Cris. Ficam impressionadas. Não, você tem uma energia que eu não vou fazer propaganda de asas, mas você não toma não, né? Não. Eu tô chegando, ó, 54 anos Uau. eu fiz. Tô muito feliz, graças a Deus. Saúde no corpo, na mente, no coração. Eu tô com 52. Tina, não é um divisor de águas os 50? Total. Cara, na minha vida foi um divisor de águas. Total. Mulheres 50 a mais, nós estamos arrasando. Não, a gente tá numa outra condição, né? A gente tem acho que são muitos elementos, muitas ferramentas que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, inclusive a autoestima. Sim. O etarismo tá perdendo feio. Feio. Mas as empresas no contrato, a gente inventa emprego agora. Minha filha. Não quer, o mercado de trabalho não te quer? Cria um emprego. Eu sou mentora de negócio, tem um monte de mulher com 50 anos abrindo negócio, dando super bem. Isso. Porque a gente tem a maturidade certa, a gente já estudou, a gente já criou filho. Já fez tudo que tinha que fazer, agora a gente pode se aventurar. Ai, que delícia. Eu me reinventei com 48 anos. Então, assim, eu vivo me reinventando. Quando eu saí da currículo, eu tava com 37 anos. Fui ter minha segunda filha. E aí Deus falou, chega. Até aqui você trabalhou para o homem. Esse é o último emprego oficial que você vai ter. Agora você vai trabalhar para mim. Eu saio com 37, com cargo de chefia, ganhando bem, carreirinha consolidada. E vou pro voluntariado, cara. Vou trabalhar, vou começar tudo de novo, estudar, entender o que é terceiro setor. Quando eu chego lá com meus 45, 46, aí eu sou validada pelo mercado de trabalho como consultora de gestão social. Olha isso. Sem nunca ter feito faculdade. Aí eu lembro que um dos meus sonhos era dar aula em faculdade. E eu falava, eu vou fazer uma pós para poder dar aula. E aí o Sírio-Libanês um dia me chama, né? A faculdade Sírio-Libanês me chamou para eu dar aula na pós-graduação do Sírio. E aí eu falei, oi? Não, porque a gente conhece sua carreira, tal, você foi indicada como uma pessoa que trabalha com impacto social. Você poderia dar aula aqui para a turma que vai terminar esse ano? Eu dei 2 anos seguidos, eu dei a última aula da pós. A última. Sabe aquela aula premium? Eu cheguei lá e dei aula para aquela galera para falar o que é impacto social na favela. Porque aquela galera ia se formar e ia atender gente nas UBS, precisava saber qual que é a realidade de uma pessoa que está lá, que não tem água, que não tem banheiro.
que não sabe que tem acesso ao UBS. E eu fui lá e fui falar para eles o que é você pisar miudinho numa favela e respeitar quem mora ali. Sim. Aí a minha amiga até falava assim, você é aula prêmio, aula surpresa. E quando eu cheguei ali, dei aquela aula, eu falei, cara, eu queria dar aula na faculdade, de repente eu tô dando aula na pós. Quem é que me levou ali? Que honra. Só Jesus, filha, só Jesus. Você não precisa de currículo quando você tem Jesus, entendeu? Não precisa de indicação. E essa é a minha carreira. Todo ano eu falo, o que eu vou fazer esse ano? O que eu vou inventar esse ano? Aí eu invento alguma coisa. Por isso meu currículo, quando você falou aí, fundei, né, uma universidade livre aqui no Brasil, então, que é a Uniquebradas. Uniquebradas. Seguem também, @Uniquebradas. Olha essa lá. mulher imparável. Imparável. 50 a mais. Imparável. Ela me abre uma faculdade, Uniquebradas. Pois é. Linda, maravilhosa. É um movimento global, tá? Não sou só eu que tô pensando, não são só as minhas parceiras de trabalho aqui no Brasil que estão pensando assim. O mundo tem pensado na educação em outros formatos. Sim. A gente se conectou a um movimento que chama Ecoversidades. Ele tem em todos os lugares, em todos os continentes, nós temos sede, espaços de educação desconstruídas, que estão pensando muito a partir da criatividade, não a partir do acadêmico. Entender os processos, o talento, a aptidão das pessoas. Se não perde para ChatGPT. Exato. E estamos trazendo esse estudo, estamos trazendo esse movimento para o Brasil, já fizemos encontros maravilhosos, formação, intercâmbio aqui no Brasil, a gente manda nossos jovens para fora, traz jovem para cá, tá super bonito. Esse ano a gente vai fazer um festival de jovens global, vai vir galera de tudo quanto é lado aí, depois eu mando convite para vocês, estamos muito animados. Que lindo, Tina. E aí minha caminhada acaba que eu sei um pouquinho de tudo. Trabalhar anos no corporativo me deu conhecimento de gestão. Sim. Trabalhar anos no social me deu conhecimento de gestão social. E aí eu fui convidada para ser mentora de negócios em algumas organizações. Fui lá, falei, vamos ver. Aí eu converso com mulheres para ajudá-las nos seus negócios, desenhar seus negócios, né? Ou até um plano de vida. Não sei, tô com 50, não sei o que fazer. Bora lá, vamos estudar e vamos entender o que dá para você fazer. Aí nisso abriu o Reinvento. Falei, vamos abrir uma consultoria. Imparável essa mulher. Vamos lá, vamos entender. Eu e Amanda Cruz, minha sócia. Mas por quê? O que vai ser diferente no Reinvento? A gente só aceita projetos que têm propósito. Se a pessoa me procurar, o Amanda, e falar assim, eu quero ganhar dinheiro, então vai procurar outra consultoria, porque não é com a gente não, tá? A gente quer ganhar dinheiro, mas tem que trazer um benefício para sua comunidade. Você quer dinheiro para quê? Qual o propósito do dinheiro? Tem que ter um propósito maior. Comprar uma Porsche ou impactar vidas? E aí a gente trabalha lá algumas ferramentas lá que a pessoa, era isso que eu queria. Às vezes a pessoa tá lá, o talento já tá tudo ali. Ela só precisa limpar o vidro, sabe? O para-brisa. A gente só vai lá, limpa o vidro e mostra a direção. E ela vai. E flui lindamente. E tamo aí. Fazendo várias coisinhas. Que pena que o tempo nos esmaga. Porque a gente ficaria aqui horas, né? Emenda outro café. Delícia te ouvir. Eu amo mulheres corajosas. Mulheres vulneráveis e corajosas. Esse é o ponto. Porque aqui a gente entrevistou uma mulher que é mentora, que é gestora de negócios, que tem idealizadora de faculdade, tudo isso que você ouviu falar. Mas a Tina começou assim, os 30 primeiros minutos falando só de vulnerabilidade. Então, mulheres vulneráveis também são usadas. Aliás, são essas, né? São essas. Vai com medo. Deus espremeu todo aí essa azeitona, né? Que não é o azeite. O azeite, né? Não amargou. Azeite, exatamente. Nós somos a uva prensada que sai um bom vinho. A azeitona bem prensada que sai o azeite. O azeite é cura e o vinho é alegria. E eu vejo em você o vinho e o azeite. Tina, eu costumo falar, não são para todas, mas para algumas mulheres aqui, que agora é daqui até depois do fim. Amém, a gente se encontra no céu, Aleluia, eu creio, que delícia essa conexão. Que bênção. Que bênção te ouvir. Que bênção. Sai daqui sabendo que você é azeite, a sua história é cura, e sai daqui sabendo que você é vinho. O vinho é alegria na Bíblia. Amém. Então, uma mulher que foi prensada, esmagada, uma delícia te ouvir. Você tem 1 minuto naquela câmera. Pensa aí, hein? Tudo que você nos contou, todas essas bênçãos que você nos contou, se você tivesse que se encontrar com aquela Tina
pequenininha, magrinha, sentada aí frente a frente com você nesse sofá, o que você falaria para ela? Eu já falei, mas eu vou repetir para ela. A gente deu muito certo, Pretinha. Aleluia. Ela é uma bênção. Eu sei que você tá com medo, Tininha, mas a gente deu muito certo. A gente tem os melhores amigos do mundo. Literalmente são super amigos na sala de justiça. A gente tem uma família maravilhosa, bonita, inteirada, apaixonada por Cristo. E você é uma das mulheres mais bonitas e felizes que eu conheço na Terra. Só falta agora conhecer um grande amor. Aí vai ser fantástico. Aí Jesus já pode voltar, tá bom? É isso. Obrigada, gente. Deus abençoe cada um. E não fiquem, não omitam, não retenham aquilo que é bom e levem para outras pessoas. Eu ia pedir para você encerrou falando com a Tina, que glória a Deus, ressignificada, sarada, né? Agora para o público do Café com Fé. Café com Fé. Literalmente, não pode deixar mornar. Não cabe ser frio. A gente precisa realmente estar quente. Só tem uma forma. Se mantendo conectado na fogueira viva, que é Cristo. Então se alimentem, comam, não deixam de ler a Bíblia, não deixam de buscar nos seus cultos, não deixam de ter intimidade com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, estou falando de relacionamento. Então, busquem a Deus, estejam com Ele. E quando tiver aquela sensação, será que eu devo fazer isso? Se for bom, vá. Não fica esperando muitas instruções. As pessoas esperam instruções demais. E aí elas vão ficando. Sim. Então só vão. Vão que Deus vai mostrar a direção para vocês. Eu não aceitei a história que tinham escrito para mim. Aleluia. Eu sabia que eu merecia mais e que eu podia mais. A partir da história que ele tinha dado para mim. Amém. Que tá escrito na Bíblia quem eu sou. Não aquilo que tinham feito para mim. Perfeito. Então, bora. Somos mais que vencedores. Aleluia. Em todas as coisas. Tina, você protagonizou. E você que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu tenho certeza que você sai desse episódio com a sua fé num patamar elevadíssimo. Você sabe que o café e a fé jamais podem se esfriar. Então, se tudo isso fez sentido para você, para que o YouTube entenda que tudo isso é de relevância, você precisa se comprometer em comentar, dar like, você já sabe de tudo isso. Então, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. E nós nos encontramos no próximo episódio.